Eu só saía de casa quando o dono do prédio não tava lá embaixo. Enchia e descarregava 2.000 tijolos, turma, pra ganhar R$20. R$10 pra mim e R$10 pro meu irmão. Fiquei quase R$200.000 de dívida, cartão, carro, assim, nós éramos o maior do Brasil. E a gente fazia frete. Meu pai nos sustentou assim, fazendo frete. Minha mãe era educadora infantil da prefeitura e meu pai, cara, não sabia nem ler e escrever. Isso a gente estava fazendo frete. A gente fazia frete de areia, de mudança, tijolo, pedra, o que vocês imaginaram. Esse foi o meu primeiro trabalho. E aí, passou um tempo, a gente percebeu que a gente trabalhava só para pagar o caminhão. Enchia e descarregava 2.000 tijolos, turma, para ganhar R$20. R$10 para mim e R$10 pro meu irmão. Tem noção disso? E a gente não estava contando a manutenção, né? Era o Alanzinho, o Alan. Então, tem vídeo disso, mano. Depois eu pego o vídeo e mostro pra vocês os vídeos engraçados, velho. Isso, sei lá, 12 anos atrás, não lembro, 15 anos atrás, não lembro bem. E, cara, tentei vender roupa, vendi energia solar, vendi celular, vendi Rinode, tive uma equipe na Rinode de mais de 1.000 pessoas, liderei. Até que um dia, antes de falar de Rinode, um dia eu estava na CSP, Companhia de Siderúrgica Pecém, e um cara me apresentou uma empresa chamada Innovlife, que era outra empresa concorrente da Rinode. Aí eu, macho, como é que é? Eu pego esse perfume por 50 e vendo por 100, tu tá mentindo. Tava acostumado a carregar 2.000 tijolos e ganhar R$20, pô. Tu tá mentindo? Não pode não. Não, hoje pego 50 e 20 por 100. Fiquei maluco. Cheguei em casa, o Alan tava com um amigo, o amigo apresentando Rinode. Ficou Innovlife e Rinode. Aí agora, qual que a gente vai fazer? Qual que a gente vai vender? Sabe como foi a minha decisão na época? 2016, 2015, 2016. Minha decisão na época foi assim, ó. Mano, Rinode, o perfume é 100 ml. E Innovlife é 50 ml. É melhor vender um de 100. Eu decidi pela Rinode com essa avaliação de mercado aprofundada. E aí, me aprofundei, né? 100 contra 50. Então entramos no negócio. Cara, entendi que venda mesmo, meu irmão, era o que eu sabia fazer. No primeiro dia eu vendi acho que 6 perfumes, botei R$700 no bolso, eu ganhava 1.400 por mês, pô. Metade do meu salário no primeiro dia, mano. 3 meses eu pedi pra sair. No dia que eu pedi pra sair, a minha mãe: meu filho, você já viu alguém bem sucedido com perfume? A mãe, não vi não, mas eu vou ser o primeiro. Porque eu larguei a faculdade e o trabalho. Eu tinha bolsa 100% na UFC. Tinha passado, era vestibular na época ainda. E o Alan largou engenharia, irmão. Civil com bolsa 100% na FANO. Alan largou engenharia civil. Irmã, minha mãe ficou maluca, velho. Só que em 6 meses a gente já ganhava, sei lá, 15 mil, 12 mil por mês. Pra quem ganhava 1.400, meu irmão tava no céu. E aí, passou. Chegou em 2000 passando aqui, os próximos 3 anos, chegou 2019. Maio para junho de 2019, minha mãe começou a ter sangramento. Sangrando, tudo mais. E a gente, exame público, exame privado, médico público, médico privado e médico particular e nada descobriu o que era. Eu já tinha vindo morar em 2017 em Fortaleza, porque, cara, empreender tem que ser em Fortaleza, porque no interior tem menos oportunidades, né? Eu tinha vindo para Fortaleza, aí um dia eu viajei para São Gonçalo, cheguei lá, minha mãe no quarto dela, cara, magra, chorando, e disse uma frase para mim assim: filho, eu só queria que a dor passasse. Só queria que a dor passasse. E naquele dia eu disse: eu vou levar a senhora na UPA. E ela disse assim, ó: não me leve, porque eu já tô toda furada, ela tava toda, né, de injeção e tudo mais. Levei ela quase obrigado para a UPA. Cheguei na UPA, botei os exames para a médica lá, e a médica disse assim, ó: meu filho, mas é uma infecção. Mas doutor, eu escuto essa há 3 meses, mas minha mãe não passa dor, não deixa o sangramento. Tá tomando o que você disse para tomar e não passa nada. E minha mãe tá minguando aqui. Mas tá aqui o exame, doutor, eu só quero que você trate a minha mãe como fosse a sua. O que você faria se fosse a sua mãe? Não deixaria ela internada, pois deixa ela internada e faça os exames. Aí fizeram os exames, viu que tinha algumas alterações, mandaram ela para outro hospital de Xeramubim, para poder fazer, aprofundar e tudo mais. 2 dias depois fizeram uma tomografia. 6h30 da manhã, eu tomando café para ir trabalhar. O Alan me liga, que a minha madrinha tinha ligado para ele. Ó, nossa mãe tá com câncer e tá em metástase já. Grau 5, pior grau do câncer. E a gente tem que preparar o nosso irmão, que é o Arthur, que é o meu outro irmão, tinha 17 anos na época e morava sozinho com a minha mãe, então era muito apegado, né? E aí a minha mãe, depois de uma semana, 5 dias, sei lá, veio pra cá, para o Hospital dos Cânceres, fazer os exames pra saber, né? E aí eu lembro que fosse hoje, foi eu, minha madrinha, minha avó e meus 2 irmãos pro hospital.
E eu, como irmão mais velho, eu entrei na sala para receber a notícia e o diagnóstico com a minha madrinha. E eu perguntei, doutora, quando é que a minha mãe começa a quimioterapia? Aí ela disse assim, não, sua mãe não vai fazer quimioterapia, não. Não, quando é que ela começa o tratamento, então? Não, no caso, sua mãe não tem tratamento, não. Doutora, mas aí como é que vai ser? Ela, não, é porque o estágio dela é grave. Mas, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Minha mãe sente muita dor. Eu vou poder visitar ela, eu posso visitar ela todos os dias? Eu disse, Augusto, deixa eu ser muito direto com você. Você tem fé? Eu tenho, doutor. Você quer que a sua mãe passe os últimos 30 dias dela aqui no hospital? Ela me perguntou desse jeito. E naquele momento, eu tinha uma equipe de, sei lá, 1.200 pessoas onde eu trabalhava. 1.200 vendedores, né? Tinha mais cabeça para vender, tinha cabeça para dar treinamento, para fazer o que a gente faz aqui todo dia. Simplesmente larguei tudo, fiz um quarto que eu tinha em casa, o quarto da minha mãe, trouxe ela do interior, o Alan saiu de lá e veio para cá. Meus irmãos namoravam no interior, meu irmão Arthur ficou morando de favor, que não tinha condição de na casa do amigo lá, morando de favor. E naquele momento eu saí, sei lá, de 15 mil por mês para ir fazer Uber e ganhar 2.500 por mês. E lembro que eu fiquei com 4 aluguel atrasado, que para sair de casa eu ia no banheiro, o banheiro tem aquela janelinha, né? Eu abria a janelinha e dava para ouvir lá embaixo, porque o dono do prédio morava no prédio. E eu ficava ouvindo para ver se ele estava lá, se ele estava conversando lá embaixo. Eu só saía de casa quando o dono do prédio não estava lá embaixo. Vou chamar de vagabundo, na época eu ficava muito puto, porque eu saía de casa todo dia, trabalhava pra caralho, só que eu não estava pagando o aluguel para ele, eu era um vagabundo mesmo. Hoje eu entendo. Eu ficava rodando durante o dia e à noite eu vinha cuidar da minha mãe. O meu irmão e a minha esposa ficavam cuidando da minha mãe e eu ia rodar no Uber. Quando chegava, meu irmão ia rodar e eu ia cuidar da minha mãe. Só que à noite, turma, minha mãe não dormia direito, mas tinha muita dor. Ou seja, eu dormia 1 a 2 horas por noite. No Uber, tinha hora que eu parava assim, 10 horas da manhã, 1 hora da tarde no posto e ia dormir no carro. Baixava o banco e ia dormir, porque eu não tinha dormido meia-noite. Isso eu tô falando de 2019, turma. Final de 2019, setembro de 2019. E aí, a minha mãe faleceu, né? Minha mãe faleceu em 5 de setembro de 2019. Meu irmão hoje, que vocês conhecem, aquela vibe legal pra caramba, Alan entrou em depressão, tentou suicídio 3 vezes, né? E eu fiquei com quase 200 mil reais de dívida, cartão, carro, tudo, vendi TV para pagar as contas, vendi carro para pagar as contas, vendi guarda-roupa, vendi um monte de coisa. Ficou uma mesinha lá em casa com 2 cadeiras pra gente poder jantar. E Augusto, por que tá contando isso? Vocês vão entender. Virou o ano para 2020, olhei para dentro de casa e agora? O que eu vou fazer na minha vida, velho? Augusto, tu é formado em quê? Nada. Qual é a experiência na carteira de trabalho? Um trabalho de CLT durante um ano, que foi da CSP que eu trabalhei lá durante um ano. Quanto é que eu valia no mercado, Túlio? Salário mínimo. E se alguém me desse a chance, né? Eu valia um salário mínimo. Como é que o salário mínimo na época era R$1.400, R$1.300? Meu aluguel era R$1.000, pô. Como é que eu ia sustentar a família com um salário mínimo pelo meu currículo? E aí eu pego o telefone e ligo para o meu, ei, mano, vamos abrir uma empresa? Isso em janeiro de 2020. Vamos abrir uma empresa? Empresa de quê? De treinamento, mano. Treinamento de venda, que é isso que a gente sabe fazer. Eu liderava um time de 1.200 pessoas, a gente estudava pra caramba, lido pra caramba, feito curso pra caramba, vendido pra caramba, né? Vendido um monte de coisa, um monte de produto que vocês imaginam. E aí eu ligo para ele, bora. Mas como é que a gente vai prospectar? Se a gente não tem nome, não tem dinheiro para marketing, a gente não tem credibilidade, a gente não tem nome no mercado, nada. Ninguém nos conhece. Aí eu tive uma grande ideia, né? Peguei meu telefone, liguei para CDLs, CDL Paracuru, CDL Paraipaba, CDL Itapoca, CDL Pentecoste, que é onde tem empresários, né? Associação de empresários. Opa, que é o assessor do Augusto, ele está disposto a palestrar aí na cidade de vocês de graça, como é que tá? O assessor era eu, pô. Eu me passando pelo meu assessor. E aí tu imagina o palestrante pegar a lotação lá no Viaduto dos Pobres, lá na Antônio Bezerra, como chamam, né? Ia direto para Paracuru, chegava na rodoviária, pegava um mototáxi, ou pegava um endereço e botava para ele me deixar numa rua anterior, porque o palestrante não podia chegar de táxi, né? Mas também ninguém precisa saber, né? Ia lá, palestrava e no final da palestra eu fazia um pitch de um curso para implantar a máquina de vendas nas empresas. O curso era R$397. No final das 4 palestras que eu fiz, a gente vendeu 33 acessos.
Isso deu, sei lá, uns 15, 20 mil, não lembro na época, e dividiu por 2, ficou eu e o sócio que eu tinha na época. Eu disse, não, beleza, isso era fevereiro, né? Fevereiro de 2020. Eu disse, não, beleza, agora eu tenho 33 alunos, agora eu vou vender consultoria de 4, 5 mil, e aí eu volto para meus 20 mil de ganho por mês. Pronto. Vira o mês março de 2020, o que acontece? Pandemia. Acabou o negócio, mano. Ninguém queria contratar, tava todo mundo demitindo consultoria. E aí eu olhei pra dentro de casa, mano, o que é que eu sei fazer, o que é que eu sei fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que vem na minha cabeça? Eu sei fazer o quê? Vendas. Mas vou vender o quê? Se eu não tenho dinheiro, não tenho produto, não tenho... Como é que eu vou vender? É a grande ideia. O que que as pessoas estavam precisando na pandemia? Álcool gel e máscara. Aí o Augusto, achando que era um gênio, comecei a ligar para as distribuidoras. Comprava e revendia nos interiores, nos mercantil. Só que eu percebi na segunda semana que não ia funcionar, porque os donos de mercantil estavam fazendo a mesma coisa. Foi o Augusto ligando para a distribuidora. Aí eu fiz umas 2, 3 vendas, ganhei uns R$300 de comissão só nessas 2 semanas. E aí eu vi que não ia funcionar. Eu, meu irmão, e agora? O que você fazer? Vendas, sim ou não? Vendas. E eu olhei para dentro de casa, e agora? O que as pessoas estavam precisando? O que as empresas estavam precisando na pandemia? Marketing, né? As empresas estavam precisando de marketing, sim ou não? Opa, as empresas estão precisando de marketing. Eu já fazia conteúdo na rede social. Ruim pra caralho, mas fazia. Minha esposa já fazia as artes no Canva. E eu sabia de um amigo, lá de Itapoca, chamado Matias, que era gestor de tráfego. Liguei pra ele, mano, quanto é que tu cobra? Ele cobra R$300. Opa, vou cobrar 600. Se ele cobra 300, eu cobro 600. Pago ele, fico... Né? Assim foi. Peguei meu telefone, fazia uma lista no Google Maps, domingo fazia a lista, de segunda a sábado, fazia o que eu ensinava, né? Pegava e disse assim, Augusto, por isso que não dá pra fazer 100 ligações por dia, não. Me desculpe, porque eu já fiz isso por anos, né? Então o vendedor não consegue olhar para você, não, Augusto, não dá pra fazer. Irmão, eu fiz isso por anos, eu construí esse negócio assim. Não vem me dizer que não dá não, porque eu construí assim. E aí comecei a ligar. Então, no primeiro mês, Augusto, deu certo? 16 contratos. Primeiro mês. Aí eu de 0 a 20 mil no primeiro mês. Quase 20 mil, porque o meu ticket era R$800 por mês, R$700 por mês. Com social media e gestão de tráfego. Hoje, o ticket lá é 5 mil para fazer o mesmo trabalho. Era R$700 há 4 anos atrás. Doideira, né? Então, aquilo foi a minha primeira, né? Porra, nome da empresa, Mapa da Venda. Segunda, a Mapa da Venda é a empresa anteriormente, consultoria. Segunda empresa, Playprom, a agência. Era Playprom o nome da agência. Acho que tu lembra, Pedro. Playprom. Aí, como eu dominava o interior, eu fui lá pro interior e abri um escritório lá na Playprom. Boa noite, Bruno. Fui lá no Itapoca e... Tem aqui a Quebra Jones, ó. E aqui, tem aqui, ó, perto do Davi. Fui lá e abri um escritório e a gente começou a fazer as paradas. Eu conheci uma empresa chamada V4 Company. A maior assessoria de marketing da América Latina. Eu falei, irmão, eu quero ser franqueado desse negócio aí, velho. Quero ser franqueado, porque, mancho, isso aqui funciona. Eu já tô fazendo marketing sozinho, sem conhecimento, sem tanta... Fui lá e encadastrei na página V4. Só que a franquia era 70 mil. Quanto é que eu tinha? Menos 200 mil, turma. Eu tinha dívida. Eu não tinha dinheiro guardado. Tinha menos 200, quase menos 150 mil. Aí como é que tu se cadastrou para comprar uma franquia de 70 mil, Saboia? Poxa, vendedor é um bicho doido, mano. Empreendedor é um bicho doido. Aí eu me cadastrei. Quando o SDR me liga, o qualificador me liga, começa a fazer o spin, Arthur. Começa a fazer as perguntas do spin seller. Que a gente vai falar um pouco mais tarde. Começa a fazer as perguntas. Quando ele começa a fazer, eu disse, irmão, eu sei que você está me qualificando, é seu trabalho, parabéns, inclusive, pela sua abordagem, mas eu estou qualificado. Eu só preciso que você passe para o seu closer para a gente fazer uma reunião aí. Porque eu sabia, se ele perguntasse mais, ele ia identificar que eu era um liso. Né? E aí eu interrompi ali e ele marcou a reunião para outro dia. No outro dia o close lá, começa a reunião, eu já sabia o preço, já tinha pesquisado tudo, cheguei no final da reunião, ele, Augusto, 70 mil. Eu disse, irmão, qual é o menor preço? Aí ele falou, 60 mil para você fechar agora, lá, aquela conversa bem. Eu disse, irmão, de vendedor para vendedor, toda vida que você fala que é o menor preço ainda tem um chorinho. Qual é o chorinho? Aí ele falou assim, Augusto, é isso mesmo? Aí passou uns 10 minutos, não, cheguei em 55 mil para a gente fechar agora. Aí ele fez a pergunta matadora. Quanto é que tu tem? Quanto é que eu tinha? Menos 150. Aí eu disse, irmão, tenho 30 mil. Ele, o resto? Não, aí tu vai fazer. Não ficou 55? Né? 55 mil? 30 mil, faltou 25 mil, né? Não, tu faz em 10 boletos de 2.500. Ele, não, Augusto, não pode não, a empresa não aceita. Não... Irmão, isso é o que eu tenho, a condição que eu te dou. Se tu conseguir, o negócio tá fechado.
Aí foi lá, falar com o financeiro, passou umas 2, 3 horas, ele me liga, Augusto, consegui e tudo mais, vou mandar o boleto aí. Eu, tá bom, manda o boleto para daqui a 10 dias que eu pago os 30 mil. Tá bom, fechado. Augusto, mas tu não tinha dinheiro. Eu tinha coragem, eu tinha habilidade. Eu tinha 6 nomes no meu bloco de notas do meu telefone, 6 nomes. 6 possíveis sócios investidores, que iam pagar os 30 mil e ser meu sócio. Tinha 6 possíveis nomes. O primeiro nome da lista, Alan Moraes, meu irmão, que estava com depressão e tinha tentado suicídio. Como assim, Augusto? Mas você não era liso? Era. Viajei para lá, mostrei lá. Meu irmão, vamos faturar 100 mil em 6 meses, assim assado, eu vou vender assim assado. Mostrei a visão para ele. Beleza, Augusto, mas como é que a gente vai comprar esse negócio? Aí eu disse, pois é, por isso que eu tô aqui. Como assim, por isso que eu tô aqui? Macho, o teu Cobalt aí, o teu carro. Aí ele tá querendo que eu venda o carro? Aí eu dei, olha, pro meu irmão, tá? Eu disse assim, irmão, se você não vender, não vai ser você, vai ser outro. Eu queria que fosse você, meu sócio. Mas se você não quiser, eu vou atrás de outro. Eu dei essa resposta pro Alan. E o Alan me deu uma resposta de volta. Mano, eu vou vender. Eu vou meter as caras contigo de novo, porque a gente tinha tentado muita coisa. Mas se der errado, eu nunca mais empreendo. Eu vou trabalhar de empregado pro resto da minha vida. Porque a gente já tentou caminhão, Rinode, vender perfume, vender material de construção, tentou vender telefone, vender energia solar. Mano, que vocês mais... Até picolé na rua a gente vendeu. No interior. Então ele me deu essa resposta. Vou vender o carro, mas se der errado, nunca mais na vida eu empreendo. Então vem um peso na vida nas costas do Augusto, né? Ou faço dar certo, ou faço dar certo. E aí, 7 dias depois, ele vendeu o carro, Pix de 30 mil para V4, parcelas de 2.500, então eu tinha que correr atrás. 3 meses depois, turma, já era o maior resultado do Ceará. Que é o que vai acontecer aqui. 3 meses de operação, nós seremos o maior do Brasil. Isso aqui vai acontecer no Matribank. Isso aqui vai acontecer. Nós estamos em segundo lugar com 6 pessoas. Certo? Terceiro lugar nacional, se a gente for colocar a Série A e Série B. Com 6 pessoas. No nosso, nem deu o segundo mês ainda. Vai acontecer aqui. 10 meses depois, já era a maior unidade do Norte e Nordeste. Da V4 Company. 1 ano e meio depois, a gente era top 15 de 250 unidades no Brasil. E as unidades, quando um novo franqueado comprava franquia, passava 15 dias incubado aqui em Fortaleza aprendendo como é que a gente tinha crescido tão rápido. Como é que a gente tinha crescido tão rápido. E aí, Augusto, beleza, cadê a V4? Ser franqueado era pequeno demais. Apesar de estar me destacando, apesar de ia receber o convite para ser sócio da matriz, da V4 Brasil, já sabia disso. E a gente decidiu sair. Mas porque eu quero montar o Grupo VOP, o que hoje é chamado de Grupo VOP. Eu preciso ter um ecossistema e não uma empresa, não uma franquia, Davi. Era muito pequeno, mano. Não dava, eu queria mais. Queria mais, bicho. E aí a gente decidiu sair. A gente poderia perder toda a carteira de clientes. Faturava os 300 mil por mês na época, sei lá, mais ou menos isso. Eu podia perder toda a carteira de clientes, porque a cadeira é da franqueadora e não do Augusto. Por Deus, a gente perdeu 30% dos clientes, 70% quis ficar com a gente e a gente continuou. Abrimos a antiga negócio de venda, né, que era a consultoria comercial, abrimos outra empresa de marcha, abrimos uma empresa de tecnologia, e aí chegamos aqui no Matribank, chegamos no dia de hoje, para resumir essa história longa. Augusto, por que está contando isso? Porque eu não sei como é que vocês sentam aqui nessa cadeira, não sei como é que vocês chegaram aqui. Eu sou só um vendedor. Só um vendedor é uma porra, velho. A gente move o mundo inteiro, velho. Eu construí o que eu construí, quase 90 colaboradores hoje, multimilhões de faturamento mês, vendendo, entendendo o que a gente vai falar hoje. Eu não sei como é que vocês chegaram aqui, qual que é a crença que vocês têm. Acha que vendedor é só aquele que recepciona e tira um pedido? Não é. A gente mexe o mundo, turma. A gente movimenta o mundo. Nada acontece sem ter um vendedor. Nada acontece sem ter uma venda envolvida. Nada se movimenta, velho. Nada. Algumas coisas eu sou só um vendedor. E quando eu falo que eu estive efetivamente aí. Na verdade, eu não estive aí, né? Meu começo não foi numa sala com ar-condicionado, confortável, que tem um Vonix, que tem um API Forcon, que tem o MSP, que tem sistema, que tem lead. Era eu, Google Maps, uma planilha e meu telefone e acabou. Esse foi o meu começo. E cada um aqui, turma, se eu for abrir, cada um aqui tem uma história complexa, uma história difícil, uma história de superação. Cada um aqui tem algo que venceu, ou está vencendo, ou vai vencer. Cada um aqui. Agora, a coisa em comum que nós temos que ter, assim, cara, acreditar que isso aqui que a gente está fazendo pode mudar a nossa vida. Eu disse para os meninos, vou falar para vocês. Em um ano de Matribank aqui dentro, vocês mudam a cabeça de vocês. A mente de vocês é outra completamente. Entre 2 e 5 anos, vocês mudam a vida de vocês aqui dentro.
Augusto, por que está falando isso? Porque foi isso que aconteceu comigo e eu sei o potencial disso aqui, eu sei o quão agressivo pode ser financeiramente esse resultado para vocês. O quão agressivo pode isso aqui ser na casa de vocês, mas principalmente como o nosso amigo Davi falou. Cara, beleza, dinheiro é massa pra caramba e eu quero que vocês queiram crescer, eu preciso crescer e eu gosto de dinheiro e corro. Corro para poder fazer mais, para levar mais qualidade de vida para minha família. Agora, quem a gente se torna com o que a gente faz aqui é muito mais importante. Muito mais. Primeira coisa que eu quero que você anota assim, ó. Anota assim, ó. Vendas salvam vidas. Vendas salvam vidas.